Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade. À Universidade Federal de Ouro Preto, nas pessoas dos nossos professores, em especial o Breiner pelo convite para participar desse encontro com vocês. Não estranhem o fato de não apresentar um texto e não trazer nenhum recurso de uso tecnológico. Eu não tenho nenhum problema com o uso de recursos tecnológicos, ao contrário, tenho me empenhado nessa altura da minha vida em aprender. O meu professor está lá no fundo, aquele jovem lá de 30 anos, né? Devagarinho eu vou aprendendo. Mas eu gosto muito também de refletir sobre as coisas, usar a memória que eu pude dispor muito bem dela ao longo da vida, mas as coisas estão bem sistematizadas aqui nas meninges, de modo que daqui a pouco eu gosto muito de usar o quadro, vou voltar aos meus tempos de professor de pré-vestibular, no tempo do GIS, e que não tinham as mapotecas e nós aprendíamos a desenhar mapas. Na época eu era muito bom, péssimo em desenho, mas muito bom em desenhar mapas, para poder contextualizar e tudo mais. Então daqui a pouco eu vou escrever alguma coisa, mas antes eu vou fazer uma exposição. Bem, foi uma bem-aventurança eu ter recebido um convite na véspera do Natal de 1988, 1988, de um ex-colega meu, deputado estadual à Assembleia Legislativa, Ademir Lucas, então eleito prefeito de Contagem, uma das 5 maiores cidades de Minas Gerais, uma das 3 maiores arrecadações, relação tributo-habitante de Minas Gerais, na ocasião por volta de 500 mil de habitantes, hoje está perto de 700 mil, e ele fez esse convite, eu adorei o convite, e foi, por assim dizer, a minha pia batismal na área da gestão pública, em geral, e da gestão pública em educação em particular. Até então eu não havia sido secretário municipal nem estadual. Eu tinha uma experiência parlamentar como deputado estadual, 83, 87, muito intensa. Eu trabalhava em 3 comissões, eu escrevo muito, gosto de escrever e sistematizo as coisas, então pesquisava, estudava, produzia muitos relatórios, mas tinha uma atividade parlamentar ampla em todo o estado de Minas Gerais que me ocupava demasiadamente tempo. Na chamada resistência democrática, ainda com muita opressão. Então eu era o único deputado do Partido dos Trabalhadores e liderava a oposição. Eu era muito demandado nos interiores, a questão indígena, a questão da violência no campo, as primeiras greves sindicais operárias que estavam surgindo e se espalhando por toda Minas Gerais, eu era muito demandado. Movimento estudantil, movimentos sociais, comunidades eclesiais de base, movimento sindical de um modo geral, e eu conseguia, nesse estado meio país, meio continente, atender isso e ao mesmo tempo trabalhar em 3 comissões técnicas dentro da Assembleia. Para vocês saberem, é muito comum as pessoas dizerem, eu não entendo como um deputado trabalha, porque quando a televisão filma as sessões, tem meia dúzia de deputados e talvez haja uma outra meia dúzia conversando de costas. Não é. A pauta, a agenda é combinada entre os líderes. Quando tem um assunto relevante, o plenário fica lotado e abre-se o debate. Se bem que as redes sociais inibiram demais o debate público, inibiram muito. Mas o verdadeiro debate no Poder Legislativo, ele acontece de 9 a meio-dia, de 9 a 1h da tarde, nas comissões técnicas. Na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira, que segundo os deputados estão chegando das bases, e no final da quinta, começo da sexta, estão retornando às bases. É assim no mundo inteiro, é no mundo inteiro. Então trabalha-se muito, ao contrário do que se pensa. Trabalha-se muito, quem tem um mínimo de seriedade. E um deputado é obrigado a participar de 2 comissões. Uma ele é titular, a outra ele é suplente. E a comissão, por mais que você possa ter equipes técnicas, a redação final, ou pelo menos a assinatura final e a responsabilização, cabe ao titular, no caso, o deputado. Então ele tem que se envolver, tem que estudar. E ele é um deputado, às vezes, com uma formação temática ou nenhuma formação, mas ele ora, num ano, ele está na Comissão de Ciência e Tecnologia. Se ele não entende o assunto, ele tem que aprender o básico, pelo menos a linguagem.
No ano seguinte, ele está na comissão de orçamento, que é das mais difíceis e mais disputadas. Porque na democracia, o que é a vida política? A vida política é uma permanente disputa democrática pela distribuição do poder político e a distribuição do poder político para que se promova ou a distribuição da riqueza ou a concentração da riqueza, segundo as visões de mundo que cada um tenha. Então é fabuloso, é uma coisa notável quando feita com grandeza, é notável, né? É a política, é a vida. E isso se refletia nas comissões técnicas. Todas as visões de mundo, o contraditório, isso chegava para dentro das comissões técnicas. Então um deputado interessado, empenhado, independente da cultura escolar que ele tenha, independente da cultura literária que ele tenha e assim por diante, ele é capaz de aprender coisas extraordinárias. Cultura é, em última análise, o quê? Uma capacidade de orientação geral autônoma. E uma pessoa interessada, independente do padrão cultural, mas que tem inteligência e pensamento lógico, aprende enormidades ao participar da vida parlamentar e, inclusive, nas comissões técnicas. Então, eu tive essa oportunidade. E antes de ser eleito deputado, eu fui selecionado como técnico pesquisador da Fundação João Pinheiro, que era a melhor do Brasil na ocasião. Nem se falava em Fundação Dom Cabral. A Fundação João Pinheiro era um símbolo de status, era desejada por todos os governos estaduais e pelo federal para dar consultoria, fazer estudos de... Não se falava ainda, a nomenclatura de políticas públicas é posterior, mas o que hoje nós chamamos de políticas públicas, a Fundação João Pinheiro trabalhava nisso. E eu trabalhei com uma equipe monumental. O Antônio Otávio Cinto, um cientista político talentosíssimo, era o presidente. Então eu trabalhei com Marcos Coimbra, com Sérgio Azevedo, Mercê Somarriba, um grupo interdisciplinar, e nós trabalhávamos políticas públicas de educação, políticas públicas de habitação popular, e os temas variavam, né? E as equipes também variavam. Então foi um aprendizado, essa gramática do planejamento, essa gramática de pensar o todo, partir de um diagnóstico, planejamento estratégico. Não se falava em planejamento estratégico situacional, isso Harvard criou anos depois, mas algum tipo de planejamento, em que medida é razoável você projetar, existe o indivíduo, existem os grupos sociais, existem os interesses, as classes sociais, a sociedade, e você vai planejar apesar do jogo dos interesses? Não. Então você discutia todas essas coisas e foi uma escola, foi muito importante para mim. Então eu não cheguei, por assim dizer, despreparado. Eu, como deputado, era muito zeloso, estudava muito, escrevia muito, produzia muito e agia muito também, politicamente. Então, quando eu fui convidado, eu já tinha anos de docência. Eu tinha sido professor de sociologia na UFMG. No ensino médio eu tinha criado, além de um curso de história, eu criei um curso de filosofia, ministrei curso de filosofia para alunos do terceiro ano do ensino médio, à véspera do vestibular, e, entretanto, o curso foi muito bem aceito, enfim, até aconteceu um fato curioso. Certa feita, o diretor, parecia um anjo barroco, o Renato, um professor de história brilhante, ele me chamou à sala dele e disse: olha, vários pais e mães de seus alunos me procuraram. Eu pensei, opa, acabou o curso de filosofia. Eles estão perguntando se você se disporia a dar um curso de filosofia para eles à noite. Eu falei, bom, eu dou 5 aulas de manhã, dou 5 aulas à tarde, sou casado e tenho filho, eu preciso viver, não tem como dar aula à noite, né? Enfim, o pior é que depois eu dei aula à noite, enfim. Mas, então eu tive todas essas experiências muito interessantes. Trabalhei com os jesuítas, que são muito sistemáticos, muito rigorosos e muito cultos, no Colégio Loyola, dava um curso de história lá no Colégio Loyola, que era dos melhores na época. Essa era a minha vivência em educação. Eu não tinha gestão alguma e não tinha sido nem dirigente de escola e muito menos de um sistema de ensino, fosse municipal, fosse estadual. O máximo que eu tinha dirigido era um pré-vestibular, o pré-vestibular Pitágoras, que era muito famoso em Belo Horizonte. Isso. Então eu recebi um convite. Bem, na ocasião, o prefeito tomava posse no dia 15 de março, o que era uma enorme desvantagem, que um secretário municipal de educação, ao assumir, ele já assumia com um ano letivo iniciado no dia 1º de fevereiro. Aí o que eu fiz? Eu me antecipei. Acabei com as minhas férias
e passei o mês de janeiro rodando Contagem, o território, fisicamente, topograficamente, para conhecer bairro a bairro, vila a vila, favela a favela, e fiz isso com mapa na mão, acompanhando. Eu tenho uma memória espacial muito boa, e fui vendo. E ao mesmo tempo perguntando e conversando, visitava as pessoas certas para buscar as informações. As prefeituras não tinham cultura da escrita, cultura do registro, era a cultura de índio, a cultura da oralidade, ou a cultura da memória. E a cultura da memória não era institucional, ela era concentrada em alguém, em geral uma pessoa aposentada que continuava no trabalho, porque somente ele sabia daquelas coisas. Então estava concentrada em uma só pessoa. Então eu fui descobrindo as pessoas, conversando, para montar um primeiro mapa geral da situação educacional no município de Contagem. Impressionante. Aí já entrando no pré-diagnóstico. Até escrevi um artigo recentemente sobre isso e está publicado. Eu vou disponibilizar para vocês depois. Observando Contagem, vão contextualizar. 1989. O que aconteceu um ano antes? A Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Constituição Cidadã, chamada Constituição da Emancipação dos Pobres, pelo Ulisses Guimarães. A Constituição Cidadã. O que dizia a Constituição Cidadã no capítulo da educação, composto de 13 artigos? Começa com 205. A educação, dever do Estado, da família e da sociedade, deverá ser provida a todos em cooperação entre os entes federados, que nós somos uma república federativa, a União, os estados e os municípios. Isso abriu um novo paradigma para a educação, porque a Constituição estabelecia que, na linhagem do famoso Manifesto pela Escola Nova de 1932, que foi o primeiro discurso e a primeira conclamação feita na história da educação brasileira, em defesa da educação pública, gratuita, laica e comunitária. Participação da família na escola, 1932. Esse discurso só vai se concretizar pela primeira vez quando um dos pensadores autores do Manifesto de 1932, Anísio Teixeira, que é o maior pensador da educação brasileira em todos os tempos, por enquanto, não estou comparando com qualquer outro, mas o Paulo Freire é o poeta da educação, o pensador de filosofia da educação e uma visão até curricular para a educação é o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira pôs em prática o que havia sido proposto em 1932, em 1950, quando ele foi escolhido para o cargo equivalente a secretário de Estado da Educação da Bahia. Ele criou a Escola Parque. A Escola Parque era uma idealização da seguinte ordem: tinham as escolas convencionais no entorno, era o bairro mais pobre e mais negro de Salvador. Eu fui consultor 7 anos na Bahia, 2 anos em Salvador, e trabalhei dentro da Escola Parque, onde tem o bloco Ileiaê, que o Gilberto Gil tocava nele e tal. É o lugar mais negro, mais pobre, mais periférico da cidade de Salvador, ou Caixa d'Água, ou Liberdade. E lá estava a Escola Parque. Tinham 6 escolas convencionais, de salas de aula convencionais, e fez-se um parque, usando uma cobertura vegetal muito bonita, e a concepção, que já está implantada, é uma grande biblioteca, depois um teatro, e os 2 andares abaixo de teatro para treinamento de aulas de teatro, e abaixo várias salas para danças de todos os tipos, inclusive uma toda espelhada para que os alunos aprendessem balé. Um negócio maravilhoso, 1950. E muito estímulo à escultura em ferro, escultura em madeira, combinações, escultura, modelagem em argila, pintura e também artes e ofícios. Falava-se muito no Brasil nessa época. Artes e ofícios, vários ofícios. Era uma escola de educação integral, para que os alunos adquirissem mais autonomia, discutissem sentimentos, valores, ideias, debate, adquirirem autonomia moral, intelectual, um senso de responsabilidade individual, social, uma percepção da questão de justiça, educando para a democracia.
como é a filosofia pedagógica contemporânea em toda a sociedade democrática, que a finalidade última filosófica da educação é educar para a vida em democracia, o que implica a vida em liberdade, com um senso de justiça, de compartilhamento, com responsabilidade, responsabilização e, tanto quanto possível, ética. Né? Essa era a ideia. Nós levamos 67 anos para a experiência de 1950 na Escola Parque, Salvador, Bahia, se transformar em lei no Brasil, uma lei previamente discutida durante 6 anos, chamada Base Nacional Comum Curricular, aprovada pelo Congresso Nacional praticamente por unanimidade, após 6 anos de debates, estudos, pesquisas e tudo mais, em 2017, Base Nacional Comum Curricular, introduz o conceito de educação integral, nessa dimensão ampla que nós estamos falando aqui. Não é só a escola em tempo integral, é a escola em tempo integral para a educação integral. É tão importante a dimensão cognitiva, o aprendizado de linguagens, da matemática, das ciências da natureza e as ciências humanas, mas também educação dos sentimentos, educação de valores, a capacidade de discernimento, de julgamento próprio, de autonomia moral e intelectual e formação de valores para a vida em liberdade na democracia, levando em conta que o outro existe. Esse é o discurso da nossa BNCC, que ainda não está rigorosamente posto em prática. Só que nada disso estava disponível para nós naquele momento em que eu assumi a Secretaria Municipal de Educação. Mas eu dei 2 sortes. A primeira é a Constituição aprovada. Ela fazia esse discurso que eu acabei de mencionar, que é uma responsabilidade compartilhada do Estado, quer dizer, União, Estados e municípios, das famílias e da sociedade. Sociedade, seus múltiplos atores, igrejas, associações de bairro, sindicatos, grupos empresariais, empresas, enfim, quaisquer cooperadores que a isso se dispusessem, poderiam ser parceiros da escola na ideia de gestão com compartilhamento e a cooperação da sociedade através de conselhos escolares ou colegiados escolares. Isso foi uma ideia luminosa, que deu suporte, porque estava constitucionalizada e, portanto, cabia a cada um de nós cumprir. A segunda sorte que eu dei foi logo 1 ano após o meu primeiro ano de secretário municipal de educação, quando a Organização das Nações Unidas reúne pela primeira vez a primeira Conferência Mundial sobre Educação para Todos e Todos pela Educação, na cidade de Bangkok, capital da Tailândia. 157 nações foram signatárias e participaram, entre elas o Brasil. Em linhas gerais, a Carta Mundial sobre Educação para Todos, ela fez uma revolução copernicana no pensamento educacional no mundo naquela ocasião. Ela colocou conceitos novos como equidade, não se falava sobre equidade, é uma linguagem que vem depois com o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os governos começam a falar em equidade, as conferências internacionais, mas quem colocou esta agenda da equidade como uma agenda mundial, através da ONU, foi em educação a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Falava em equidade, falava em igualdade de gênero, falava em igualdade de condições independentemente da cor da pele, falava em igualdade de quaisquer que sejam as escolhas, as orientações, as preferências das pessoas, não usava a expressão inclusão. Inclusão é coisa do século XXI. Nós falávamos na ocasião equidade e garantia de ingresso e permanência na escola, que é a mesma coisa que inclusão, envolvendo todos. Às vezes as pessoas mudam a nomenclatura achando que estão inventando a pólvora, só que a pólvora já tinha sido inventada, porém com outro nome. E colocou também uma perspectiva analítica. Escola é uma organização social de ação coletiva compartilhada, focada em um projeto para o desenvolvimento da aprendizagem, buscando a excelência. A maioria dos autores desacreditava que a excelência em educação pudesse ser alcançada.
Essa maioria estava tão equivocada porque era uma pressuposição sem sustentação empírica, sem sustentação na observação metódica da realidade, que hoje nós temos aqui no nosso Brasil. O Ceará é o melhor estado em educação básica e tudo começou num município chamado Sobral, de 215 mil habitantes, no noroeste do Ceará, perto da fronteira com o Piauí. Das 100 melhores escolas do Brasil hoje, 70 encontram-se no Ceará e no Piauí. Todas nordestinas, as melhores, em 100. Em 100. Tudo começou lá fazendo exatamente essas coisas. E a excelência é de tal ordem que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do aprendizado do aluno brasileiro no ensino fundamental 1, primeiro ao quinto, fundamental 2, sexto ao nono, e ensino médio, numa escala de 0 a 10, o IDEB de Sobral, nos anos iniciais, crianças de 6 a 10 anos, é 9,6. São 30 mil alunos. Filho da faxineira que varre a rua, filho do operário, filho da comerciária, filho do motorista de ônibus, filho do empresário, filho do médico, filho do professor universitário, que agora todo mundo colocou os seus filhos nas escolas públicas municipais, que são as melhores do Brasil. Os alunos sabem tudo, alcançaram a excelência. Então, uma coisa é você achar, a outra coisa é você pensar, formular hipótese e, desimpedido de pressupostos rígidos, procurar evidências para isso. A excelência é perfeitamente alcançável. Aliás, o impossível é apenas aquilo que nós ainda não tivemos a coragem para experimentar realizar. É apenas isso. No fundo, o impossível não existe, salvo aquilo além das possibilidades da razão, né? Enfim. Então, eu dei essa sorte de conviver, um ano após o meu ingresso como secretário municipal de Educação de Contagem, com essa cultura nova, essa visão nova sobre educação, que veio da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, e foi nos ensinando a trabalhar analiticamente, focar no aluno, enfocar no aprendizado, pensar a escola como ambiente de aprendizagem e não escola como instituição de desenvolvimento social, que a escola que pode ser tudo para todos, ela é tudo, menos escola. Ela vai fazer política de saúde, vai fazer política ambiental, vai fazer política social, vai fazer política de assistência, vai fazer política disso e política daquilo. E em que momento que haverá foco e enfoque no aluno e a dedicação prioritária do diretor, do pedagogo, no aprendizado dos alunos? Então, uma instituição, ela tem que ter o seu perfil, os seus propósitos muito claramente delineados. Isso eu fui aprendendo imediatamente. Agora eu volto empiricamente à contagem que eu encontrei na hora que eu assumi como secretário. Eu observei em janeiro, observei em fevereiro, completamente assim, indagando como será possível sair desse cipoal de calamidades. Olha bem, uma das 3 cidades mais ricas de Minas. A concepção urbanística que modernizou Contagem na década de 70, quando foram criadas as regiões metropolitanas, e uma delas foi a de Belo Horizonte, incluindo Contagem e mais uns 20 municípios, concentrou a modernização urbana, sobretudo na questão viária, nos bairros de classes médias, que era o núcleo mais urbanizado da cidade. E tudo se fez em função disso. E na ocasião, havia um estímulo muito grande de política industrial para industrialização. Então havia muito incentivo à criação de parques industriais. Havia uma companhia de distritos industriais em Minas Gerais, criada pelo Israel Pinheiro, no final dos anos 60, companhia de distritos industriais, recursos disponíveis no BNDES para financiamento de novas indústrias, enfim, e o planejamento urbano de Contagem, na verdade feito de fora para dentro, cercou o tecido urbano da cidade de distritos industriais, 6 distritos industriais. 6.
Nesses distritos industriais instalaram-se dezenas de transportadoras, não havia a palavra logística. Isso é coisa muito recente. Nenhuma empresa de logística, de transporte, nada. Transportadoras e mais transportadoras no tecido urbano, na malha urbana, onde estava concentrada a classe média. Então, as classes médias, em Contagem, e a classe operária de fábrica, a classe operária com carteira do trabalho, que não era emprego informal, não era emprego sazonal, que tinha casa própria, elas ficaram, por assim dizer, com um anel de distritos industriais e de transportadoras. E de fora disso, vilas e favelas nos fundos de vale e tudo mais. E quando se falou em criação de política habitacional para pobre Contagem, criou-se a chamada Nova Contagem, a 30 quilômetros de distância da sede do município, onde estava surgindo uma penitenciária, a penitenciária de Nova Contagem, e onde surge uma prisão. As famílias dos presos mudam-se imediatamente para lá. E em todo lugar do mundo é assim. E acaba se formando um bairro a partir da prisão. Quando a escola chega, a escola é a civilização chegando onde ainda ela não existia. É uma coisa impressionante. E intencionalmente a pobreza foi exportada para permanecer invisível e não se misturar com as classes médias em Contagem. E foi para a Nova Contagem. O resultado dessa história toda foi o seguinte, que eu observei. Havia mais escolas estaduais do que municipais. As escolas municipais, como eram muito poucas, elas funcionavam em 3 turnos diurnos, 7 às 10h30. Hoje se fala em tempo integral. 10h30 todo mundo saía. 11 às 2h30. 2h30 todo mundo saía. 15 às 18h30. 3 turnos. As salas de aula tinham, em média, 45 alunos. 45 alunos. Uma cidade de classe média baixa, pouca classe média média e muita gente pobre, não havia nenhuma escola, nem estadual nem municipal, aberta à noite. Portanto, o estudante concluinte dos anos iniciais que quisesse fazer o antigo ginásio, hoje correspondente à segunda parte do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, se trabalhasse, ele não tinha chance, porque não havia oferta de escola noturna. Nós contabilizamos, naquela ocasião, não é um cálculo definitivo, que não havia estatística organizada, mas chegamos, com base demográfica, fazendo os cálculos, a 22 mil residentes em Contagem, na faixa etária de 7 a 14 anos, fora da escola, por falta de escola, na 3ª cidade mais rica de Minas Gerais. Nós estávamos em 1989, há 4 anos tinha terminado a ditadura militar, esse foi o legado que a ditadura militar deixou. Explicações que você pode dar para isso? Explicações não. Ponderações que você pode dar a isso para compreender o contexto. É inacreditável a revolução que a Constituição de 88 nos proporciona. Ela estabeleceu, num dos artigos do capítulo da educação, que, doravante, estados e municípios estão obrigados, obrigação constitucional, obrigados a investir o mínimo de 25% das receitas correntes líquidas em educação e prestando contas ao Tribunal de Contas. Se não investir, não recebe recursos federais e assim por diante. Vocês têm ideia de quanto é que o Brasil, historicamente, investiu até 1988, estados e municípios em educação básica? A economia da educação não tem um consenso, não fechou esses cálculos, mas há uma aproximação. Os municípios, em média, não teriam investido mais do que 6% dos seus orçamentos municipais no que hoje nós chamamos de educação básica. Não se falava em educação infantil, não estava na agenda. Educação básica, leia-se, grupo escolar, linguagem da época. Nem ginásio não se falava. E os estados, em média, terão investido até 8% dos seus orçamentos. Ou seja, não havia investimento público em educação. Não havia investimento público em educação. Em 1988, quando a Constituição foi aprovada, não havia
oferta de escola pública de ensino médio no Brasil, salvo Belo Horizonte, Instituto de Educação. Quem estudava lá? As elites, escola pública, Instituto de Educação, Colégio Estadual Central. Eu fiz vestibular, eram 94 pessoas por uma vaga. Era Milton Nascimento, a filha do banqueiro Magalhães Pinto, só a elite estudava no Colégio Estadual Central. O Colégio Marconi, na Avenida do Contorno, e o IMACO no Parque Municipal. Acabaram as escolas públicas de ensino médio em Belo Horizonte. Que tal? A pessoa concluiu o antigo ginásio, hoje ensino fundamental 2, o 9º ano, ficava à margem da vida porque não tinha escola pública para entrar e não tinha dinheiro para pagar. Quem pagava eram as escolas católicas, uma ou outra protestante, era renda de classe média média com aperto e classe média alta com folga. Classe média baixa e pobre não tinham acesso ao ensino médio. Vocês vão ver depois, quando chegar na parte do Estado, o que eu vou falar. Então eu encontrei um quadro assim, contraditório em Contagem. 22 mil crianças fora da escola por falta de escola. Os que estavam escolarizados eram 3 turnos de 3 horas e meia, inclusive o horário de recreio, com 40 a 45 alunos em sala de aula e uma precariedade geral de infraestruturas. Entretanto, olha a contradição. Contagem era, em Minas Gerais, o único município que tinha uma rede própria municipal de ensino médio. Por quê? Que foi criada por pressão das classes médias de Contagem que elegiam os prefeitos. Olha que contradição. Então, as classes médias, inclusive eu estou chamando aí a classe operária de fábrica, com carteira de trabalho, com anos de trabalho, com casa própria, dessa classe média mais baixa, mas aí estou colocando na classe média. Essa estava assistida, só que ela não era a maioria da população que, com as migrações campo-cidade ainda acontecendo, em função da industrialização que acelerava muito na época, o que você tinha era a periferização das populações. 22 mil crianças fora da escola por falta de escola, superlotação e irracionalidades. Bom, eu me aproveitei do fato dos 25% cravados na Constituição, conversei com o prefeito, era meu amigo, fomos colegas, eu falei, Ademir, isso aqui não pode ter gradualismo. A Constituição está aqui, está aqui. Nós não podemos investir 25%, nós temos que subir isso para 32%, 35%, eventualmente 38%. O meu prazo é de 2 anos para universalizar o acesso e botar essas 22 mil crianças em escolas decentes, próprias, nos bairros onde elas moram ou nas regiões onde elas moram. Enquanto não há isso, nós vamos fazer uma loucura santa, literalmente uma loucura santa. Vocês podem acreditar no que eu vou falar, que parece uma fabulação. Em 1 mês, eu mobilizei os padres, os pastores, empresários, aquela cidade inteira, usei os meios de comunicação de massa, nós alugamos mais ou menos uns 15 galpões industriais, tudo quanto era predinho que estava disponível para alugar, nós alugamos, e montamos a maior linha de ônibus da região metropolitana para transportar os alunos. Os alunos não, as crianças desescolarizadas, de onde elas moravam, que não havia escola alguma, por exemplo, atrás do Zoológico de Belo Horizonte, o bairro Tijuca, o bairro São Mateus, não tinha escola nenhuma, os alunos tinham que transportar 10 quilômetros em ônibus para chegar num galpão que nós alugamos e contratamos os professores autorizados pelo Ministério Público e conseguimos colocar os 22 mil dentro de escolas improvisadas em 1 mês. Em 1 mês. 1 mês nós conseguimos fazer isso. Não ficou nenhuma criança fora da escola em Contagem já no primeiro semestre de 1989. Isso eu tenho um orgulho pessoal, porque é uma loucura mesmo. Como é que você transporta 22 mil pessoas em ônibus, tinha que ir uma mãe acompanhando, para colocar em galpões alugados, com infraestrutura precaríssima, mas com aula e professores. Tivemos que contratar uma enormidade de professores. Então, a primeira coisa, aí entrando já na sistematização, a primeira proposta de política pública que nós formulamos intencionalmente, não foi aprender fazendo, não, foi deliberado, intencional, foi equidade, garantia universal de ingresso e permanência na escola.
e ingresso e permanência com transporte escolar, uniforme escolar, alimentação escolar, escola funcionando regularmente. E assim aconteceu. A segunda política pública que nós formulamos e demos uma denominação geral e depois decodificada em programas temáticos foi qualidade do ensino. A gente até chamava de equidade 2. A equidade 1 inclui, a equidade 2 inclui e dá qualidade. O que nós fizemos? Eu fui à Universidade Federal de Minas Gerais, procurei a reitoria, procurei o Centro de Ensino de Ciências, procurei a área de letras e recrutamos professores de excelência em grande número e criamos um centro de formação continuada de professores em Contagem. E colocamos 100% dos professores da rede municipal. Aquilo funcionava de manhã, de tarde, de noite e sábado. E era obrigatório, fazendo formação continuada. Professor alfabetizador que não sabia nada de matemática, ia aprender a alfabetizar em matemática. E assim foi. Isso funcionou durante 4 anos. 4 anos. Até hoje há um reconhecimento disso. Então conseguimos fazer e fazer decentemente. Enquanto isso, começaram as obras. Só que era uma outra loucura. Não havia na Prefeitura de Contagem, em 1989, um setor de cadastro imobiliário urbano que identificasse o que era propriedade pública. Era a maior bagunça que vocês imaginassem. A maior bagunça. Eu tive que ocupar os sábados com 2 engenheiros e um arquiteto. Nós saímos no carro oficial que ficava comigo, rodando bairros que não havia nenhum estudo topográfico para mostrar áreas, identificar áreas, pedir nos cartórios, literalmente, qual é o status dessa área, identifica para fazer as desapropriações e tal, identificando as áreas, fizemos um projeto padrão de escolas e construímos em 2 anos, no final do 2º ano, no final de 1990, todo dia nós tínhamos agenda de inauguração de 1 a 2 escolas. 2 CAIC que levei para lá, um SENAC que consegui levar para lá, uma escola para 416 meninos e meninas que eram presos todo dia por causa de furto, algumas meninas prostituídas pelo pai, vários dos meninos com casos de assalto à mão armada, e criamos o INECAC, um instituto em tempo integral na modalidade da escola parque para essa criançada. Nunca teve uma briga lá dentro. E fizemos 26 ou 28 escolas de 14 salas de aula com quadra coberta em 2 anos. Mas esses 2 anos, a Virgínia, minha mulher, é que sabe. Eles representaram 10 para mim, porque eu não tinha fim de semana. Não tinha um fim de semana, nem sábado, nem domingo. Era um tal de reunir comunidade, mobilizar, explicar, e queriam ouvir o secretário e tal, para confiar que pode ir no ônibus, pagando a mãe para ficar de fiscal no ônibus e tal, e a coisa funcionando. O fato é que deu certo. Então tem certas coisas que não adianta você planejar muito, você pensar com muita racionalidade, você usar vocábulos do tipo uma coisa de cada vez, tempo ao tempo. Isso não existe. Em situações de urgência e emergência, quando se trata de questão de princípio e direito fundamental, como o direito à escola, não existe uma coisa de cada vez, não existe tempo ao tempo, existe a loucura santa. E isso não cabe em nenhum discurso de planejamento. Isso é uma heterodoxia total, mas é a vida. Não se briga com a vida, você pode melhorar, né? A vida é uma maravilha. E fizemos. E houve um reconhecimento. Na ocasião, o Ministério da Educação não estava preparado para fazer avaliação. O que chamava de avaliação era aleatório, não tinha sistematicidade, não tinha rigor, não tinha comparabilidade, não servia. Então, eu não sei como, ninguém me explicou, eu tentei saber, não soubemos, mas de repente eu recebo um convite da Rede Globo no Rio de Janeiro. Tem um encontro com a cúpula da Rede Globo e aquele ator que balançava uma pulseira, aquela novela que ficou famosíssima. Vocês lembram? Alguém já viu? Hein? Senhorzinho Malta. Como é o nome dele? Lima Duarte está com 95 anos hoje. Aí eu
tive uma conversa com o Lima Duarte, fizemos 3 gravações, de 2 ou 3 minutos cada uma, que saíam no domingo, eu não sei se o nome já era Fantástico, falando da experiência de educação em Contagem. Então virou uma coisa nacional e comecei a receber visita. Essa altura eu já tinha sido eleito presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Regional de Minas Gerais. E comecei a receber as pessoas dizendo, o que nós fizemos foi isso. Não está em manual, não tem nada, por enquanto, escrito. Nós temos os programas e tal, temos o acompanhamento, as técnicas de monitoramento, o que é que está acontecendo, e o aprendizado está acontecendo. E, de modo que, do ponto de vista da equidade, nós resolvemos tudo, acabamos com os 3 turnos, acabamos com turma de 45 alunos, ficaram turmas de 25, um turno de manhã, um turno à tarde, abrimos 10 escolas noturnas, pusemos ordem na casa, espalhamos as escolas por Contagem e garantimos a equidade espacial, territorial, de classes sociais e com qualidade. Fizemos isso. O que nós não conseguimos fazer? Eu sempre valorizei muito o que é chamado de desenvolvimento profissional. Eu queria ter uma política sistemática de desenvolvimento profissional em Contagem, não consegui. A única coisa que nós fizemos foi a formação continuada em serviço. Eu queria trabalhar com avaliação de desempenho, com metodologias confiáveis que todo professor dominasse. Eu faço muito isso. Eu pego teoria, o que eu sei fazer bem em educação é pegar teoria e transformar em metodologia. Pegar teoria e criar índice. Pegar a teoria e criar orientação para diretor, para pedagogo, para professor e com avaliação. Isso eu sei fazer bem. Eu não sou um teórico da educação, mas essas coisas é o que eu faço melhor. E formar as pessoas. Eu trabalho muito em formação de diretor, formação de pedagogo. Amanhã mesmo eu vou estar aqui formando diretores, pedagogos da rede municipal de Ouro Preto, de quarta a sexta-feira. É o meu trabalho habitual. Então, no desenvolvimento profissional, fizemos a formação continuada em serviço. Na área da gestão, criei um programa que depois na Secretaria de Estado da Educação ele recebeu o nome de PROCAD, que era foco no diretor de escola. Formar diretor de escola em serviço. E criei, aí foi uma criação minha, uma modalidade de escolha de diretor de escola. Eu não aceitava nomeação política, definitivamente. Se tivesse que ser nomeação política, eu ia renunciar. Não aceitava, não ia botar meu nome numa coisa dessa. Também não aceitava só a eleição. Na época, o Brasil, da resistência democrática, com toda a razão, ódio à ditadura, queria eleição direta e eleição direta e eleição direta de diretor de escola. Eu me levantei contra. Eu falei, a escolha do diretor pelo voto é muito importante, mas é a segunda etapa. Qual é a primeira etapa que nós criamos em Contagem? Somente em Contagem isso foi feito no Brasil naquela ocasião. Serviu de modelo para Minas Gerais. Desde que o candidato, professor da rede, inclusive contratado, não tivesse problema de pontualidade, assiduidade, não tivesse inquérito administrativo e nada que o desabonasse na conduta profissional, ele como ser humano, como indivíduo livre, não tem nada a ver com isso, a conduta profissional. Ele podia se habilitar como pré-candidato a diretor escolar. Então eles entraram num curso que eu criei e eu ministrei o curso. Era teoria de manhã e aplicação à tarde com um produto. Os 5 produtos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, viravam um pré-projeto de gestão da escola. Aí eu entregava para uma banca examinar o produto. Quem obtivesse de 0 a 10 um mínimo de 7, podia fazer a prova. E fazia uma prova que não é múltipla escolha, era uma prova discursiva. Aliás, agora estão acabando com a múltipla escolha e finalmente estão botando a moçada para escrever. Porque se vocês ficarem na múltipla escolha e não escreverem, vocês não serão capazes de desenvolver pensamento lógico, pensamento analítico, pensamento sintético, sistematização, capacidade de argumentação para conviver em situações sociais de diálogo, de debate, construindo a argumentação. Aliás, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, trabalha com 5 grandes competências troncais. A primeira delas é o seguinte: ter o domínio da norma culta da língua portuguesa e ser capaz, em situação social de diálogo, utilizar conhecimento e informação matemático, científico e artístico. Vocês não estudaram 9 anos de ensino fundamental?
matemática, língua portuguesa, ciências da natureza, geografia, história, mais 3 anos de ensino médio, são 12. Como é que um aluno de ensino médio não é capaz de fazer um discurso eloquente, bem argumentado, com lógica, em defesa da vacina? Por exemplo, para mostrar para os, por assim dizer, que vivem nas sombras, não é? A importância da vacina, a validação do conhecimento científico. Se um aluno do ensino médio não é capaz de fazer um discurso com uma argumentação compreensível e inteligível, fracassou o ensino médio. E hoje no Brasil o aluno do ensino médio não faz esse discurso. Não faz. Lê e lê mal e raramente escreve. Isso antes das redes sociais. Após e durante redes sociais, a coisa piorou, né? Então, voltando ao ponto, nós conseguimos, então, formação sistemática de diretores. E introduzimos essa modalidade de gestão. Nisso, o Hélio Garcia foi eleito governador de Minas em 90. E o meu irmão mais velho, muito experiente em educação, foi convidado para ser o secretário de Estado de Educação. Nós somos, apesar da diferença de idade, ele é 7 anos mais velho do que eu, mas nós somos muito amigos. Ele falou: João, eu estou ouvindo umas coisas de Contagem, você já me falou, eu quero passar um dia lá. Vamos lá. Quando ele entendeu o modelo de gestão que nós adotamos, o modo de escolha do diretor, e o diretor entrava e tinha uma regra. 50% do tempo do diretor, ele podia dedicar à relação com a secretaria, administração de pessoal, relação com as famílias, problemas patrimoniais, de infraestrutura, tudo. Porque a escola não dá para você segmentar as coisas, não. Isso tudo cai. 50% ele tinha que dar conta de ensino e aprendizado. Saber o que estava acontecendo em cada sala de aula, reunião semanal com o pedagogo, monitoramento de processo, quem estava aprendendo, quem não estava aprendendo o que está sendo feito para esse aluno não ficar para trás e aprender. Um diretor que não sabe isso não é diretor. É síndico de prédio ou administrador estrito sensu. Ele tem que ser diretor de escola em plenitude. E para não sobrecarregá-lo com os aspectos de prestação de contas, controle patrimonial, fluxo e entrada de coisas como merenda escolar, nós descentralizamos tudo, dinheiro direto na escola, vou falar isso. Eu criei a figura do gerente escolar. Fiz um concurso para gerente escolar. Tem que ter nível universitário, um salário razoável comparado com a época. E o que o gerente escolar fazia? Controlava a frequência, pontualidade, assiduidade de todos os servidores, de todos os professores e demais servidores, o fluxo de entrada de móvel que entra, móvel que sai para consertar, fluxo de entrada de alimentação escolar e a conferência, problemas de infraestrutura, telhado, fundação, problema hidráulico, problema elétrico, tudo era com ele, ele resolvia, e criamos uma equipe na secretaria para dar suporte às escolas imediatamente. Isso, por assim dizer, aliviou a carga de exigências de um diretor, e eu exigi agenda. O diretor fazia uma agenda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã e tarde, o equivalente à primeira hora, segunda hora, terceira hora, o que ele estaria fazendo. Claro que tem uma variação, tem imprevisibilidade, mas tem uma estabilidade, tem um padrão. A escola inteira entender que esse diretor trabalha com padrões. Esse diretor é confiável porque olha as coisas como funcionam. O diretor fazia, o pedagogo também, e introduziu o portfólio. Todo professor e todo pedagogo tinha que ter um portfólio, o registro das suas práticas com avaliação e assim por diante. Então, introduzimos a cultura da escrita e do registro na escola, que era tudo oral. Escola pública no Brasil, tudo com oralidade. Tudo com oralidade. Isso nós conseguimos introduzir. Formação sistemática de diretor, formação sistemática de pedagogo. O pedagogo era formado, saía da escola, a moça com 21 anos de idade, talentosa, saía da Universidade Federal, fazia um concurso, era aprovada no concurso, virava pedagoga para coordenar professoras alfabetizadoras que há 10 anos alfabetizavam crianças no primeiro e no segundo ano, e a nossa colega pedagoga, muito culta, muito preparada, mas não sabia o que era uma sala de aula. Não sabia o que era uma sala de aula. E o pior é que esse modelo vige no Brasil até hoje. Pedagogia devia ser curso de pós-graduação. Graduação devia ser formação de professores, por disciplina ou campo interdisciplinar. Forma professor, que vai aprender a dar aula, inclusive com estágio,
né? Você quer aprofundar a filosofia da educação e tal, gestão pedagógica, vamos para a pós-graduação. Vamos para a pós-graduação. Não. Aí a pessoa, teoria, a história da didática, as didáticas, filosofia da educação, história da educação, sabem tudo na hora que vão aplicar. Aí vem com os discursos, porque é o construtivismo. Aí vem as pesquisas empíricas. Toda a água que desce da montanha não contaminada é bem-vinda. Combinar construtivismo com o método fônico, com o método global, tudo isso ajuda e as crianças aprendem muito. Quando você escolhe um e segrega os demais, crise. As crianças não aprendem ou aprendem menos do que deveriam. Então as teorias vão caindo. Falava-se assim, o problema do aprendizado é superlotação de sala de aula. A demografia se incumbiu, devido à queda da taxa de fecundidade, de fazer com que a sala de aula brasileira hoje, na escola de ensino fundamental, do 1º ao 9º, tenha em média 18 a 20 alunos, em vez de 35, 40. Diminuiu a metade e a qualidade do aprendizado melhorou? Não. Então as falsas teorias que transformam pressuposições que nem são apresentadas como hipóteses e já são afirmadas como verdades. Uma a uma foi caindo ao longo do tempo. E na ocasião, nós não podíamos fazer avaliação sistemática comparável, porque não havia metodologia, o Ministério da Educação não estava equipado para isso. O Ministério da Educação faz uma revolução muito significativa em 1995, quando assume o Ministério um economista, que tinha sido reitor da Unicamp e secretário de Estado da Educação de São Paulo, Paulo Renato de Souza, meu amigo do exílio no Chile. Ele foi para o Chile para fazer doutorado em economia e eu fui exilado. A gente jogava futebol junto no final de semana e eu participava de um conjunto de bossa nova, tocava bateria, a mulher dele cantava, então a gente ficou muito amigo. Ele foi um ministro brilhante, como o Fernando Haddad também foi outro ministro brilhante. O Paulo Renato mudou profundamente o ministério. Então a gestão em contagem, ela foi... É uma coisa que não é legal, pode acontecer uma vez na vida, porque você tem que resolver os desafios que a vida apresentou, conforme eu já descrevi aqui. O modelo de santo mártir e herói não é bom. Não é bom. Ocasionalmente, excepcionalmente, você tem que utilizar. O custo humano disso é muito alto, mas foi feito. E eu consegui indicar a secretária que me sucedeu, trabalhou comigo, era a minha coordenadora pedagógica, para fazer a segunda etapa do que então passou a ser chamado de inclusão. Nós tivemos que cuidar do ensino fundamental. Não dava como cuidar da educação infantil. Educação infantil, o que eu fiz? Chamei as 96 escolas comunitárias, criadas por comunidades eclesiais de base, por gente pobre, que se consorciava, dava um dinheirinho do salário, empregada doméstica, diarista e tal, alugava uma casa, então nós assumimos os aluguéis, a reforma das casas, do treinamento do pessoal, a alimentação, o uniforme, o transporte e dando formação e orientação. A segunda etapa, aí já não foi a minha gestão, mas foi a continuidade com a mesma equipe, foi então partir para a universalização da educação infantil, que hoje está universalizada no Brasil. Então, quando no período 93, 96, nós já estávamos avançando em busca da universalização da educação infantil. E após isso, aí tivemos um problema de revezamentos de poder, que são próprios da democracia, mas não havia ainda um fortalecimento institucional das políticas públicas no ponto desejável, então houve mudanças e a educação em contagem hoje começa agora a retomar, mas ela decaiu muito. Mas foi o que nós fizemos na ocasião e, me permitam dizer, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi isso. O erro que eu cometi foi não ter até então escrito sobre isso. Recentemente é que eu fiz um artigo sobre isso. Mas um artigo que ele pode ser complementado. Bom, no Estado, rapidamente, para não tomar todo o tempo. No Estado, aí foi diferente, porque eu já tinha experiência de contagem, a cultura introduzida pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos já estava estabelecida, bem conhecida no Brasil, e eu fui o continuador do meu predecessor, que era o meu irmão. E nós tínhamos uma enorme afinidade no que diz respeito à gestão de educação básica.
embora ele fosse o maior empresário privado na área da educação básica, mas era um defensor da escola pública como poucos, como poucos. Então não adianta, está aí para privatizar, pelo contrário, nós expandimos a rede pública. Então ele conseguiu introduzir, primeiro, não tinha dinheiro disponível, então nós pegamos um empréstimo de 300 milhões de dólares no Banco Mundial, o dólar valia muito na época, e a contrapartida equivalente do nosso orçamento. E focamos em quê? Formação de professores. Criamos o maior programa de formação de professores do Brasil, chamado PROCAP. Abrimos um concurso público e 9 universidades federais de Minas Gerais, inclusive a UFOP, se credenciaram e foram aprovadas e organizaram para nós, com a nossa orientação, um programa de 2 anos de formação sistemática de todos os professores do ensino fundamental e do ensino médio, PROCAP. Se vocês conversarem com pessoas daquele tempo, a coisa que mais elas vão falar é o PROCAP. Criamos o PROCAD, Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares, também 2 anos. Foi outra coisa. O resultado disso, em continuidade, 91, 94 foi o Valfrito, 95, 98 fui eu. Quando chegamos em 1997, Minas Gerais saiu do 8º lugar no ranking nacional, passou para o 5º na avaliação de 1995, que já era uma avaliação mais robusta, e chegamos a 1º lugar em qualidade do ensino e do aprendizado na rede estadual no Brasil, em 1997. O que nós fizemos? O PROCAP, o PROCAD, infraestrutura, equipamento de escola, modernização, introdução da informática na escola. E eu fiz um programa de municipalização. Por quê? Para finalizar, o Paulo Renato de Souza, ministro, criou uma das coisas mais brilhantes que jamais se fez na área da gestão, da economia da educação, buscando a cooperação entre os entes. Criou o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, 1996, implementado de 97 em diante, para durar 10 anos. O que é isso? Um município, vamos dizer Ouro Preto, tinha os 25% que ele tinha que investir em educação. Então, digamos que o prefeito da época, é só um exemplo, não estou falando concretamente, não, eu não vou criar mais escolas, não vou aumentar a matrícula, deixa o Estado fazer. Ele ficava com aquela montanha de dinheiro sem ter aluno. Então, no final do ano, ele criava o equivalente a um 14º, a um 15º, a um 16º e distribuía, sem mérito algum do profissional, dinheiro, para ficar bem na fita política e eleitoralmente. Dinheiro, populismo barato. E dizer, é dinheiro demais, você ia ver, não tinha aluno. O que o Fundef fez? Criou um fundo de equalização. Entre aspas, sequestrava contabilmente 20% do orçamento da educação, dos 25%, portanto, 4/5 partes ficavam no fundo, e do Estado também. Agora o Estado e o município vão receber por um per capita aluno, que era um per capita nacional, de acordo com o quantitativo da matrícula. Então foi um tal de todo mundo querer fazer escola e ter matrícula e aluno. Eu então aproveitei e falei, olha aqui, eu preciso universalizar o ensino médio. Deixa eu contar uma historinha para vocês, gente. O nosso país está muito melhor do que sempre já foi, mas ainda vai melhorar muito. 1996, hein? Eu me dei conta, já sendo secretário, 1996, espera aí, por que nós temos tão pouco aluno no ensino médio? Um estado deste tamanho, 853 municípios, nós tínhamos 285 mil alunos no ensino médio. Fomos checar os dados, sabe quantos municípios em Minas Gerais tinham escola estadual de ensino médio? Menos de 300 de um total de 853. Mandei fazer um levantamento de capacidade ociosa à noite e à tarde nas escolas estaduais existentes, que não havia tempo para construir, e eu não queria também duplicar meio para o mesmo fim, que seria uma irracionalidade, um desperdício de recurso público. Como o perfil do aluno de ensino médio brasileiro,
majoritariamente é de um aluno pobre que precisa trabalhar ou um turno ou 2 turnos, ele vai estudar à noite. Nós, em 6 meses, implantamos escolas estaduais de ensino médio nos prédios existentes à noite nos 853 municípios mineiros. Qual era o problema? Não tinha professor de física, de química, de biologia e tinha escassez de professor de matemática. Eu pedi autorização ao Conselho Estadual de Educação, fiz uma convocação pública. Você é farmacêutico no seu município? Você sabe química e biologia? Quer ter um treinamento? Tem. Treinamento de 1 mês. Está contratado, vai ser professor à noite. Eles adoraram. Era farmacêutico de manhã e de tarde. À noite ele virou professor do ensino médio na escola dele. Enquanto a gente formava professores com a cooperação das universidades. Universalizamos o ensino médio em 1997 em Minas Gerais. Sabem quando o ensino médio foi universalizado no Brasil? 2010. Nós fizemos em 1997. Porque tinha um governador chamado Eduardo Azeredo, que na hora que falei isso para ele, expliquei isso para ele, nós vamos municipalizar. Ao municipalizar a matrícula do 1º ao 4º ano, não havia 5º ano, 5º ano era o antigo ginásio, nós vamos perder receita. Que o dinheiro do Fundef era do ensino fundamental. Nós vamos tirar os nossos alunos de ensino fundamental do equivalente ao antigo grupo escolar, passar para o município, dar à escola os equipamentos e os alunos. Quem vai receber o Fundef desses alunos é o município. Nós vamos perder. Nós vamos perder. Em compensação, nós vamos concentrar no Fundamental 2 e no ensino médio. Mas o ensino médio, Eduardo, nós não podemos terminar o seu governo deixando jovem fora da escola de ensino médio, quando nós temos o prédio, podemos recrutar os professores, só que o orçamento, que já era de 32%, não era 25%, não dá. Sabe a decisão que esse governador tomou? Subiu o orçamento para 44%. Claro que todos os secretários, exceto o da saúde, odiaram, porque todos perderam parte do seu orçamento e nós concentramos em educação. E perdemos a eleição. Perdemos a eleição, porque isso não era valorizado socialmente. Universalizamos o ensino médio, perdemos a eleição. Perdemos a eleição para um gigante chamado Itamar Franco, que tinha sido presidente da República. E foi um bom presidente da República, porque, afinal de contas, ele apoiou. Quem fez o Plano Real foi o Fernando Henrique e a equipe dele, mas ele apoiou, ele era o presidente. Só que o meu amigo Itamar Franco, que eu conheci muito, o então excelente líder político, de uma sagacidade, de uma sabedoria, Tancredo Neves, dizia o seguinte: o Itamar é um homem de coragem. É um homem de coragem. Só tem um probleminha. Ele faz política com o fígado. Ele guarda ódio na geladeira. E o ódio era tanto que na hora que ele assumiu o governo de Minas Gerais, ele assumiu e pegou uma foice e começou a cortar. Todo o legado que nós deixamos em todas as áreas, ele foi destruindo. O Itamar só destruiu. O que ele deixou de legado? Nada, ninguém fala mais. Ninguém fala mais. E isso, infelizmente, não foi recuperado. Então, finalizando, eu quero lhes dizer uma coisa. Formular política pública, o cânone da gramática, as tecnicalidades, isso é essencial. Há que se conhecer, sim, especialmente para você avaliar custos, avaliar processos, avaliar qualidade e dar conta de resultados. Não caiam na arapuca, que é o maior equívoco de achar que você avalia políticas públicas comparando resultados. Guimarães Rosa, o real não está no começo nem no fim. Ele se dispõe para nós na travessia. A travessia é a vida. O longo prazo é uma sucessão de curtos prazos. É na sucessão de curtos prazos que o real se constitui, pela intencionalidade de nossas ações. É aí que é o fundamental. Então, os processos que envolvem o reconhecimento de cada ser humano, o valor que cada ser humano tem, a formação das pessoas, o apoio às pessoas, a crítica construtiva às pessoas, acompanhamento dos processos, o encorajamento, os incentivos, a exemplaridade. É nessa construção que você está construindo os resultados.
E o resultado não é aquele do final do ano. O longo prazo, o final do ano, é uma sucessão de curtos prazos. Em educação, curto prazo é todo dia o aluno aprendendo o que ele precisa aprender. Toda sexta-feira o aluno tendo que ser avaliado pelo professor que vai dizer aprendeu quão bem, domina as habilidades ou não. Se não domina, o que vamos fazer para que ele não fique para trás? Que você não deixa ser humano para trás. Você não desacredita de ser humano nenhum e nem deixa para trás. Você tem que estimular o tempo inteiro. É o nosso dever, quem está nessa área, na gestão pública. Aí você constrói os resultados. Quando uma empresa privada fala resultado, 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 eu entendo. A competição é infernal. Se ela não tem resultado, ela morre. Então é resultado, 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 só que ela vira uma máquina de moer carne e os chefes ficam esmagando os trabalhadores. E é por isso que tanta gente muda de emprego com tanta rapidez no Brasil, que as pessoas não suportam. As pessoas não conseguem pensar o médio prazo e o longo prazo para construir cultura de organização. A construção da cultura organizacional envolvendo valores. E aqui eu vou terminar com um registro escrito. Se eu puder deixar um legado para vocês desse encontro de hoje, é esse aqui. Como é que você trabalha gestão e construção de política pública? Ponto 1. Isso aqui foi lendo o livro Uma Teoria da Justiça, um livro muito difícil, de John Rawls, que eu aprendi isso. Justiça. Qualquer grupo humano, independentemente do tamanho, pode começar com uma família, um círculo de amigos, uma instituição como a universidade, um partido político, um sindicato, um governo, o que seja. Uma escola. É fundamental que as pessoas se coloquem minimamente de acordo quanto ao que compreendem por justiça. Mesmo que seja uma concepção minimalista do tipo justiça como equidade. Os mais desiguais serão atendidos com mais pessoas e mais recursos ao mesmo tempo, porque são desiguais. Você introduziu uma desigualdade, você dá mais atenção a esses, que eles são os vulneráveis. Mas você tem os alunos avançados, que se não forem cuidados para continuarem avançando, eles vão ser discriminados, né? Então, justiça. Quando um grupo humano se coloca razoavelmente de acordo, pode divergir de vários aspectos, mas concordar em alguns, sobre o que seja justiça, você facilita o segundo ponto da cadeia, que é a coordenação. Isso é uma palavra composta. Ordenar é uma faculdade da inteligência humana mais limitada. Não precisa de talento para ordenar. Não precisa de grandeza moral para ordenar. Não precisa de muita lógica para ordenar. Ordenar é muito fácil. As tiranias ordenam. Elas discriminam quem elas não querem, né? E aqui elas tutelam com privilégios aqueles que a aplaudem. Ordenar é coisa de chefe. Coordenar é ordenar com o outro, que é diferente de mim. Você vai ordenar com pessoas que têm visões de mundo distintas, valores distintos. Os valores, às vezes, são pautas antagônicas. Não há covalência de valores, mas você tem que aprender a conviver na contradição. Então, coordenar é sabedoria também. Quando há justiça e coordenação, nós estamos numa instituição chamada escola, que tem propósitos, e ela precisa cumprir os propósitos, porque lá tem os alunos. Nós vamos praticar justiça pensando nos alunos. Vamos coordenar pensando nos alunos, o nosso público-alvo e razão de ser. Então, aqui eu tenho que ter eficiência, eficácia, eficiência, fazer bem. Eficácia, fazer bem a coisa certa. E efetividade, resultados. Isso aqui resulta em projeto, que em educação a gente chama de projeto político, pedagógico da escola. Político por quê? Porque envolve a comunidade, envolve a articulação ampla com os outros. Quando essa trindade acontece, A, B e C,
As relações não são somatórias, elas são multiplicativas. Uma implica o fortalecimento das demais. Quando justiça, coordenação e eficiência, eficácia e efetividade acontecem, a instituição aumenta a coesão interna, a estabilidade de relações entre as pessoas. Eu moro no bairro tal, no extremo da cidade. A escola onde eu trabalho é no bairro qual, no outro extremo, mas eu não quero sair daqui. Aqui eu sou visto, cuidado, valorizado, aqui eu aprendo, aqui eu convivo, aqui eu formei amigos, aqui eu formei uma trajetória. É muito bom estar aqui, um sentimento de pertencimento. As pessoas ficam. Se o capitalismo entendesse isso, ele seria mais produtivo, muito mais produtivo do que ele é, mas não entendem, eles se perdem nessa perdição da pulsão pela competição, né? Que é o que a filosofia moral e a própria teologia chamam de ganância. Tem, enfim, justiça, coordenação, eficiência, eficácia e efetividade. Não adianta o discurso maravilhoso de justiça e a teoria geral de coordenação. A questão é, está resolvendo os problemas? Resolver os problemas, olha lá, eficiência, eficácia e efetividade. Então aí tem que ter treinamento gerencial, treinamento de coordenação, aprender técnicas, fazer bem a coisa, fazer certo a coisa certa o tempo inteiro e alcançar as metas progressivamente. Aí você constrói a coesão. A coesão e estabilidade é uma sociedade de anjos? Não, nós somos humanos. A questão é, tensão é um convite à resolução. A maturidade não deixa a tensão desdobrar em conflito, e muito menos levar conflito pessoal para dentro da escola. Conflito pessoal se resolve na esfera da vida privada. Dentro da escola, não. Então é isso, fundamentalmente, que eu aprendi. Eu trabalho assim. É por isso que eu ouço as pessoas, converso com as pessoas. Quando eu entrei na Secretaria de Estado de Educação, eu comecei da garagem. Aliás, quando eu fui eleito deputado, eu comecei da garagem, para conhecer a Assembleia Legislativa. A primeira cena que eu vi na garagem da Assembleia, 2 andares de garagem subterrâneos, era todas as mulheres e homens da limpeza da Assembleia Legislativa, de macacão azul, assentados no chão comendo marmita. Eu perguntei, não tinha um refeitório na Assembleia. Aí eu fui para a tribuna. Meu primeiro discurso na Assembleia, deputado, foi mostrar para a Assembleia como é que ela falava em democracia, liberdade, igualdade, e a desigualdade estava acontecendo no subterrâneo dela. A imprensa todinha foi para lá. Com um mês, teve a inauguração do refeitório dos funcionários da Assembleia. Como é que você fica sabendo disso? São as coisas do coração, isso não está na teoria. Não está na teoria. Porque eu li poesia minha vida inteira, minha mãe me ensinou. Eu morava num bairro, a minha rua era uma rua mais negra do que branca. Meus amigos de infância, quase todos eram pardos. Meu bairro era diverso em classes sociais. Eu tive a minha infância andando de bonde, jogando futebol na rua, brincando com todo mundo, não tinha nenhuma diferenciação. E assim foi, isso tudo foi me ajudando, os processos de socialização, os sentimentos que você vai desenvolvendo, os valores que você vai desenvolvendo. Quando eu entrei na liderança do movimento estudantil, esses valores já estavam em mim. Quando eu fiz 14 anos, eu não queria presente nenhum, eu queria livro, e lia desvairadamente livro, Celso Furtado, Josué de Castro, a Geografia da Fome e tal, e era um período de muita efervescência política, enfim. Então é isso, gente, isso aqui implica não impor, interagir. Por exemplo, eu tenho 5 sobrinhas, de um total de mais de 40 sobrinhos, que são bolsonaristas de terem frequentado o quartel da 4ª Divisão de Exército na Avenida Rajagabagna, em Belo Horizonte. E eu fui preso político, fui torturado por eles. É a mesma turma, com outro nome, outra geração, a mesma coisa. Aliás, dizer que são piores é difícil. Em certo sentido, eles são piores. Então, nós fizemos um pacto na família que é enorme, enorme. Vamos suspender os almoços de fim de semana durante 1 ano. Deixa essas paixões loucas, tresloucadas, serem superadas por um mínimo de racionalidade, porque isso passa. Isso passa. Continuam bolsonaristas, mas não se toca no assunto. E convivemos.
Eu não perdi nenhuma relação humana por conta desse tipo de coisa. Nenhuma. Até porque eu sei que isso é transitório. Essas loucuras insanas, elas são transitórias. Então, isso aqui. Você tem que ser. Eu tenho a minha convicção de justiça. Eu não vou impor ela a ninguém. Eu quero é formar um denominador comum, uma base que me permita conviver e me permita dialogar, conversar e divergir. E nós termos alegria de poder participar de um diálogo humano, né? Coordenação é a melhor coisa do mundo. A coordenação te protege. O sujeito que quer, de modo personalista, chamar as coisas a si, os custos afetivos, psicológicos, psíquicos, emocionais disso são terríveis. E a solidão, já que ele é assim, ele nunca vai ter solidariedade, ele vai ter adeptos ocasionais. Agora, se você valoriza as pessoas, se você tem critérios para que as pessoas se desenvolvam profissionalmente, de tal modo que você não está concedendo privilégio a quem quer que seja, e, portanto, você não está discriminando ninguém, pelo contrário, mas você tem regras claras e quer melhorar, a coordenação fica muito fácil, fica graciosa, fica agradável, né? E a vida flui. Você pode até não pagar o salário que as pessoas merecem, mas as pessoas trabalham com alegria. O ambiente é convidativo, o ambiente eleva. E você chega a isso aqui com muita facilidade. Aqui tem as tecnicalidades, tem que aprender todas elas mesmo, eficiência, eficácia, efetividade, fazer planejamento estratégico, situacional, fazer monitoramento de processo e assim por diante, né? Monitorar se o caminho está certo e a meta vai ser alcançada e assim por diante. E a coesão, e cuidar disso aqui, socializar as informações, transferir responsabilidades. Por exemplo, o meu irmão assumiu a Secretaria de Estado de Educação, ele fez uma coisa maravilhosa, que o Paulo Renato literalmente copiou o que ele fez. Tinham 4 galpões no anel rodoviário, com geladeira, fogão, tudo para a escola em Minas Gerais inteira. E uma frota de caminhões. Ele leiloou tudo. Pegou o dinheiro, sabe o que ele fez? Criou conta bancária das escolas, viraram unidades executoras, descentralizou com base num per capita aluno pelo número de alunos, treinou os diretores, aprovou com o Tribunal de Contas e o colegiado escolar ajudava a executar o plano de gastos da escola. A escola comprava 3 vezes mais porque os comerciantes locais conhecem, são amigos, são vizinhos e tal, vendiam. A escola passou a ter geladeira, fogão, televisão, isso e mais aquilo, fazer sua reforma, até R$350 mil, por exemplo, era dinheiro na escola, ela fazia uma tomada de preço simples e fazia a reforma do telhado, a reconstruir um muro e tal. Se fosse esperar a Secretaria de Estado de Educação abrir uma licitação e ia demorar 2 anos, estragava uma geladeira, tinha que trazer para Belo Horizonte, consertar e voltar. 6 meses. Acabamos com isso. Ele acabou com isso. O Paulo Renato viu, copiou. E o que o Paulo Renato fez? Em janeiro de 1995, instituiu a unidade executora e botou dinheiro direto na escola, na mão do caixa escolar de todas as escolas públicas do Brasil. Teve prefeito protestando que ele perdeu o domínio sobre a escola. O diretor estava muito fortalecido. Então é a vida, é isso, a gente vai aprendendo, mas estamos no rumo. E por fim, o Brasil fez da Constituição até hoje a primeira revolução educacional. Hoje está tudo universalizado. O espalhamento de universidades, vocês não têm ideia, no meu tempo eram 285 mil alunos, hoje são quase 8 milhões, 2,5 milhões nas federais. Cada federal tem 3, 4 campos. O Lula criou 19 universidades federais e agora está criando 100 sistemas de Cefet e FET. E o IFET implantado, ele vira universidade depois. Então, isso está acontecendo, as pessoas não veem, não valorizam, não enxergam as mudanças que estão acontecendo. Tem que começar a Revolução 2. O Ministério fez o papel dele. Quem faz a Revolução 2 em educação básica é município e Estado. Que a gestão de escola e de rede é município e Estado, não é federal. Quer melhorar a qualidade. O IDEB no Brasil, em Minas Gerais, ensino médio é 4, deveria ser 8. Nos anos finais, 6º ao 9º ano, é 4,7, deveria ser 9. Nos anos iniciais é 6, e tem gente que acha que é bom, deveria ser 9. Então nós estamos mal
do ponto de vista de qualidade. É a segunda revolução, que vem com tempo integral, educação integral, melhor formação de professores e mudar o currículo das faculdades de educação, que formam eruditos em teorias, mas que não sabem dar uma aula diante dos alunos, ok? Desculpem ter falado tanto, agora vamos ver o que nós conversamos também, tá? Uma água aqui, professor. Ah, eu vou tomar. Não, então, obrigado. Acho que a gente teve um panorama grande. Espero que vocês tenham dúvidas e anotado. Só um detalhe, eu prometo a vocês, em no máximo um mês, eu estou cheio de tarefa, eu vou, o Lucas filmou lá, eu vou escrever um texto sobre isso e mandar para vocês. Para chegar para Gente, falem à vontade, se vocês quiserem, então anotar. vontade de perguntar. Eu tenho as minhas aqui, vou esperar você. Quem começa? Então vem cá. Pode levantar, diga seu nome, se apresenta. Olá, meu nome é Kelly, sou aluna do curso de Administração Pública e também sou coordenadora do ensino médio de tempo integral na Escola Estadual de Amarantina. Boa, parabéns. E aí, assim, várias questões, eu fiquei aqui assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Várias questões com relação à pedagogia, que eu fiquei inquieta mesmo com relação à minha formação, que eu precisava de um foco na gestão, porque eu não tinha foco de sala de aula, e o curso foi voltado mais para a sala de aula, então eu fiquei naquela. Mas depois que eu assumi a coordenação do ensino médio em tempo integral, eu percebi que essa questão da coordenação é uma questão muito importante, porque hoje eu vejo meus alunos, tenho 3 anos que eu sou coordenadora, e os meus alunos de escola só de ensino médio, e a visão e a perspectiva de futuro dos meus alunos eram muito limitadas. Essa questão de não saber ler direito, escrever direito, não ter a socialização, o celular, isso tudo atrapalhou muito e atrapalha até hoje. E aí, depois que eu comecei com projetos dentro da escola, né, eu tenho um projeto na escola que chama Projeto Futuro, a perspectiva deles mudou um pouco com relação ao querer estudar, ao querer prosseguir, ao querer sair de um banco de emprego de caixa de supermercado para ir para uma universidade, para fazer nem que seja um curso técnico, porque a lamentação deles era só aquilo ali, vou terminar o ensino médio e vou ficar ali, não tinha uma outra visão. Então hoje, como coordenadora do ensino médio em tempo integral, eu percebo que o alinhamento com a escola, né, com todo mundo, claro que cada um faz o seu pouquinho, faz a sua parte, mas ajudar a mudar essa perspectiva do estudante, né? Então, assim, essa parte da coordenação, ela também parte de crescimento e parte de valorização, é o que o senhor falou, né? Que quando ele gosta, ele faz, não precisa nem, às vezes não tem nem muito, a gente não recebe muito, eu sou contratada do Estado há mais de 15 anos, mas assim, a gente não tem uma valorização financeira, mas quando eu terminei ano passado com uma turma, que a estudante veio até mim e falou assim, Kelly, obrigado, eu entrei na universidade e consegui uma bolsa de 100%, porque minha nota no Enem foi alta. Então, eu tenho certeza que eu consegui atingir esse. E hoje ela está na universidade, está fazendo, é particular? É, mas ela conseguiu uma bolsa de 100%, ela está fazendo, saiu do supermercado onde ela trabalhava, e hoje ela já está no 2º período e está fazendo com gosto, com satisfação, mudando a realidade da família dela. Então, assim, essas questões, por isso que também me incentivou a fazer o curso, né, de políticas públicas, para ver se eu consigo mudar não só lá em Amarantina, ver se eu consigo, de uma certa forma, com uma política pública, eu trabalho, chegar até alguma coisinha para mudar muito mais, um Rio Preto, Minas, não sei. Mas eu agradeço as palavras porque me tocou realmente e me incentivou ainda mais a seguir esse curso que eu quero fazer, com certeza. Bem, parabéns.
aqui uma brevíssima aula. E vocês? E só um detalhe que ontem ela me encontrou no corredor, né? Eu já sei do histórico dela da educação. Eu não acredito que a mãe vai conhecer o motivo. Ela já veio com toda expectativa. Já. Eu esperava. E aí, mais alguma pergunta? Gente, à vontade, não se digam não. Fale o que vocês quiserem. Vamos conversar. Tá, porque eu sou tímido. Primeiramente, parabéns pela sua palestra. Eu vou chegar aqui que eu sou meio surdo. Sou mesmo. Eu cheguei um pouquinho tarde, eu não sei se o senhor comentou isso no início, mas um pouco da carreira do senhor, como é que foi, sua transição, a construção dentro da carreira de Estado, enfim, como foi trabalhar com políticas públicas de fato. Bom, falou a palavra carreira. A minha carreira é um caos. É um caos. Eu entrei na universidade em 1967. Eu estudei física, química, biologia e matemática, porque tinha que estudar, mas eu queria saber, era de sociologia, de literatura, de filosofia, de geografia, de história, e corre lá. Entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, curso de sociologia e antropologia. Hoje são separados. Eu sou formado em sociologia, antropologia e ciência política. Nós estudávamos os três profundamente. Eu fui um ótimo aluno no primeiro ano. Sociologia, antropologia, mas somente no primeiro ano. Porque logo no segundo mês eu fui eleito presidente do Centro de Estudos de Ciências Sociais. 2 meses depois eu já fui eleito presidente da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais. Então eu fiquei na liderança com 18 anos de idade. Na liderança do movimento estudantil em Minas Gerais. E tendo participado das reuniões nacionais, do Conselho da UF e tudo mais. Então eu não tive no segundo ano. Porque eu tentava frequentar a aula em fevereiro, março e abril, mas aí mataram um estudante no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, em abril, dia 28 de abril de 1967. Isso incendiou o país. Nós fizemos passeatas no país inteiro, em Belo Horizonte, passeatas com 10 mil pessoas em protesto contra a violência policial, a ditadura militar, exigindo liberdades democráticas, etc. E, na ocasião, em abril, acontece, após 4 anos de ditadura militar, já entramos em 68, a primeira greve sindical operária desde 1964, Belo Horizonte Contagem. Essa greve obrigou o regime militar a conceder um abono salarial de 10%, que em 4 anos não houve nenhum reajuste salarial, com uma política chamada de arroxo salarial. E houve intervenção do sindicato, prisões e o exército de ordem do então ditador de turno, que era o Marechal Costa e Silva, criou o primeiro inquérito policial militar após a instalação do regime militar, ITM, para apurar a subversão, como eles diziam, dos estudantes e dos operários. E fizeram prisões. Eu recebi uma decretação de prisão preventiva, fui cercado e fui preso, dentro do quartel do Exército, 12 ali. Respondi 30 dias de interrogatório, mas ainda havia uma semi-legalidade. Vencido o prazo da prisão preventiva, tiveram que me soltar. Em 12 horas conseguiram outro, mas aí não conseguiram me pegar. Eu já entrei na clandestinidade, liderando o movimento estudantil. Cada dia eu estava numa casa, mudando, e eles invadiam a casa dos meus pais. Então eu não pude mais frequentar a escola. Até que chegamos no Congresso, no 30º Congresso da União Nacional de Estudantes, fizemos em São Paulo 1000 líderes estudantis nacionais e fomos cercados pelas forças militares policiais. Prendemos 1000 de uma vez. Dentro do presídio Tiradentes em São Paulo, fizeram uma filtragem. Soltaram 948 e mantiveram 52. Eu voltei. Aí eu fui trazido para Minas Gerais. Minas Gerais eu respondi 4 inquéritos policiais militares debaixo de pancadaria cerrada de manhã, de tarde, de noite, durante 4 anos. Eu fui torturado ao longo dentro de unidades do Exército. Em Belo Horizonte. De outubro a fevereiro, outubro de 68 a fevereiro de 69. É uma pausazinha no Natal e no Ano Novo. Aí fui levado para uma penitenciária. Como eu fui preso em São Paulo, instaurou-se o processo de julgamento
do nosso caso, líderes estudantis em São Paulo. Foi a minha sorte. Eu fui transferido para ser julgado em São Paulo. E lá me condenaram a quase 2 anos de prisão. E não sabiam como me acusar. Acabaram me condenando por crime de consciência, porque eu penso. Eu penso por orgulho. Crime de consciência. Vocês imaginaram uma coisa dessa? Eu fiquei quase 2 anos preso. Quando eu saí, claro que eu não fiquei quieto. Eu procurei os companheiros, perguntei, o pessoal estava saindo da prisão, estava na clandestinidade, perseguido, estavam matando. Meus amigos, Carlos Alberto Soares de Freitas, amigo para terra. A gente jantava, comia junto e tal. Sequestraram Carlos Alberto Soares de Freitas, torturaram Carlos Alberto Soares de Freitas, mataram na Casa da Morte em Teresópolis, cortaram o corpo dele, puseram em saco plástico, levaram para uma usina de açúcar no norte do Rio de Janeiro e queimaram na fornalha da usina de açúcar para não ficar vestígio. Esse é um dos meus amigos da minha geração, amigos com quem eu convivi. Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade. É isso. Só que nós não tínhamos medo dele. Estava na mão dele, mas não tínhamos medo dele. Assim vivemos. Eu saí da prisão. E começo a ajudar os companheiros. Gente passando fome, sem dinheiro, precisando de médico, dentista, ser escondido para não ser preso, não ser morto, não ser torturado. E quando descobriram, cercaram a casa dos meus pais, eu consegui fugir. Iam me pegar, sequestrar e matar. Eu não tive opção de fugir. Fiquei 2 anos e meio no Chile, então fiquei 5 anos fora da universidade. Por isso é que eu falei que a minha carreira é um caos. Quando eu voltei ao Brasil, aí eu tive os anjos se confraternizaram comigo, eu conheci a Virgínia, casamos em 1 mês e meio. Conheci 1 mês e meio depois que nós casamos, e quem acha que isso não dá certo já são 52 anos. Nem ela quer desistir de mim, nem eu quero desistir dela. Enfim. E assim foi. Aí eu completei o curso de Sociologia e Antropologia. Entrei no 2º ano, em 73. 1973. Já, portanto, aí eu nasci em 48, já com 25 anos. Com 25 anos. E aí fui selecionado numa banca, entrei no mestrado de Ciência Política e entrei como professor de Sociologia. Escrevi vários textos que foram utilizados. Tive 3 turmas, reprovei 2 alunos, aprovei os demais. E o Exército me tirou da universidade. E eu tomei uma deliberação. Eu não vou movimentar, depois que caiu a ditadura, eu não vou movimentar política para voltar para a universidade. Eu vou voltar pela porta da frente, a universidade vai ter que reconhecer que eu sou um professor. O que aconteceu? Só que eu esperei por isso 48 anos. Aconteceu agora. Agora, no final do ano passado, o colegiado, o Conselho Universitário, 92 membros, e a reitora, ao tomarem conhecimento do meu caso, está muito bem documentado, me declararam professor da UFMG e fizeram uma homenagem pública a mim no Salão Nobre da UFMG. E esse caso já está na Comissão Nacional de Direitos Humanos, eu vou ganhar por unanimidade, eu quero voltar para dar aula. Quero voltar para dar aula, não quero voltar para aposentar, eu quero voltar para dar aula, apesar de eu ter 76 anos de idade. 76 anos de idade, mas vou te falar, tem muita moçada aí que não aguenta o pico, eu não paro. Mas, pô, eu com 109, eu não preciso chegar tanto. Mas tem mais uns 10 anos aí que vem havendo mudança, pensando, trabalhando, fazendo acontecer o que é. Então, a vida é essa. Depois eu tive essas oportunidades todas e agora, se vocês me permitirem, daqui a pouco eu vou distribuir, eu comecei a escrever. E acabei de publicar um livro, eu vou lançar em Ouro Preto, inclusive, talvez no mês que vem. Vou publicar um segundo agora, o primeiro é Sociologia e Política. O segundo é Educação e tem um projeto de 5 livros. E assim eu estou fazendo o que eu queria academicamente depois de velho. Não tão velho assim também, né? Se moderno, mais perguntas. Diga, Tamires. Dá tempo ainda. Igualmente. Gostaria de entender, depois de toda essa trajetória, como as informações que aconteceram na educação, graças às respostas de tantas outras pessoas, com certeza, também participaram desse processo,
se existe, eu imagino que sim, mas gostaria de saber sua opinião, ou existem fatores determinantes que impedem a multiplicação dessas políticas transformadoras, porque se elas acontecem, provado que são boas políticas e boas ações, por que elas não são espalhadas pelo resto do país? O que acontece e o que não acontece ou acontece que impede que essas políticas realmente sejam passadas à frente? E depois de entender os fatores, eu gostaria também de perguntar o que te motiva, apesar de tantas questões, apesar de toda a sua trajetória, que foi de fato muito desafiadora, graças a essas políticas e sociais, o que te motiva a continuar acreditando nessas questões? Você pensa como sociólogo e formula como filósofo. A perguntinha difícil, mas excelente, parabéns. Eu não gosto muito dessa história de determinação de fatores determinantes. Eu vou na linhagem do livre-arbítrio. Obviamente, nós estamos em sociedade. E a partir de diferentes processos de educação na esfera familiar, na esfera da sociabilidade, da convivência com pessoas fora do círculo familiar, no processo educativo, acesso a bens de cultura e as interações várias que as pessoas vão dispondo ao longo da vida, você vai conhecendo opções, e ao conhecer opções, você pode, com o aparato cultural que você adquire também com os seus valores, aprender a fazer as suas escolhas com responsabilidade individual, social e com sentido de justiça. Ou sem o senso de responsabilidade individual, sem o senso de responsabilidade social e sem o senso do sentido de justiça. As coisas podem acontecer, de acordo com as escolhas que são feitas. Eu não vou para uma linha o que determina. E vou dar um exemplo que eu acho que vocês vão me dar razão. Eu não sei se vocês sabem que no ano de 1800, o produto interno bruto, tudo que uma economia produz no Brasil é igual ao produto interno bruto dos Estados Unidos. O que aconteceu lá, o que aconteceu aqui? Quando o nosso país aboliu a escravatura, o trabalho assalariado na cafeicultura e depois na indústria só era oferecido a brancos. Quem eram os brancos? Espanhóis, predominantemente italianos, depois alemães, ucranianos, russos, poloneses, e antes casais de açorianos. Por que os brancos e não os ex-escravos receberam a oportunidade do trabalho assalariado em sua própria terra, em seu próprio país, e tiveram os outros que atravessar o Atlântico para vir para cá com trabalho assalariado contratualizado? Que as elites brasileiras da época, que defenderam durante tanto tempo a escravatura, e nós fomos o último país da América Latina a ficarmos livres da escravidão, mais por pressão externa do que por autoconsciência interna, nós não tivemos uma lei de terras. Os nossos negros, libertos da escravidão, não tiveram acesso à terra. A reforma agrária nunca foi coisa de esquerda. A primeira reforma agrária no mundo foi feita pelo Império Romano, para os seus soldados após uma certa idade. A segunda foi feita por Napoleão, para os seus soldados. A terceira foi feita pelos Estados Unidos da América, ao receber os imigrantes, entregando o interior para eles chegarem e levar a América até a costa do Pacífico. O Brasil podia ter feito uma entrega de terras aos pobres, aos negros, libertos da escravidão, e nós seríamos hoje uma das 3 maiores potências mundiais, rivalizando com os Estados Unidos e China. Não fizeram, optaram pela miserabilização dos negros, a exclusão social dos negros, por preconceito das elites brasileiras. Passou-se o tempo. Na década de 50, nós tivemos um presidente que foi um governo desenvolvimentista notável, mas ele teve na mão uma oportunidade de ouro de fazer uma lei de terras para os muito pobres e pobres, que foi Juscelino Kubitschek, que abriu rodovia por esse Brasil inteiro. E ao abrir rodovia nas terras devolutas, ao invés das terras devolutas serem entregues em reforma agrária aos muito pobres e pobres, que nós seríamos hoje muito mais desenvolvidos, com a democracia de propriedade, isso não aconteceu. Perdemos a segunda oportunidade. A ditadura militar e a ditadura militar não se falam. E de lá para cá, a partir da Constituição, com a redemocratização, nós estamos num processo muito rico e às vezes muito doloroso, com um pouco de volta atrás, de uma disputa de visões de mundo,
para distribuir o poder político, ou concentrar e excluir, para distribuir mais riqueza, ou concentrar e excluir, que é o jogo que está em disputa nesse momento no Brasil. Então, são escolhas que a sociedade brasileira está fazendo. Não são determinantes que, a despeito da nossa consciência, da nossa vontade, das nossas ações, é como se nos escravizassem ao ponto de você não ter escolhas. Nós temos escolhas. Sempre nós temos escolhas. Não sei se consegui responder a sua primeira questão. Aliás, a gente tem escolhas quando somos capazes de fazer perguntas como essa que você fez. Você é uma pessoa que vai saber fazer suas escolhas com muita força, e força moral. A segunda questão é muito difícil de responder. Entra num território de subjetividade. Eu não estou recomendando isso a quem quer que seja. É como eu sou. Eu procuro agir a minha alma e a minha consciência. O meu eu não empírico, meu eu empírico é essa cabeça branca, esse rosto atrás desse rosto, os outros rostos da minha juventude, o meu corpo, as coisas que fiz e tal e tal. O meu eu interior, que é a minha consciência. Eu faço as escolhas, eu faço tudo com paixão. Eu acredito. Eu me ponho nessa coisa. Se os jovens conseguissem ter uma clareza, pelo menos teórica, sobre o valor, a elevação da democracia e os valores que a democracia envolve, se houvesse uma consciência democrática entre os jovens, que não há, já seria um belíssimo primeiro passo para as pessoas entenderem que democracia se faz com democratas. E ser democrata é uma escolha fundamental na vida, que é escolher a autonomia moral, escolher a autonomia intelectual, escolher o seu modo de praticar a liberdade sem ofender a liberdade do outro, com tolerância, com respeito, porque liberdade não é ofender a liberdade do outro e nem destruir os padrões civilizatórios que foram construídos com chamamentos à violência e à irracionalidade. Isso não é liberdade de opinião, né? Isso é destruição da liberdade. E, infelizmente, eu não consigo enxergar isso no horizonte das juventudes hoje. Não consigo enxergar. Ao ponto de nós termos lutado tanto e conquistado a democracia, e a partir da Constituição de 88, nós tivemos 25 anos de anos dourados até 2013. Depois nós vivemos a turbulência de uma década decaída, de 2013 a 2022, quando estivemos na borda de uma guerra civil, com a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. E quando isso aconteceu, nós não vimos um estudante universitário na rua do Brasil protestando e defendendo a democracia. Nenhum. Não quero comparar com a minha geração. A minha geração é diferente, é uma geração encantada com a Revolução. Nós queríamos a Revolução na América Latina diferente. Isso hoje é completamente diferente. Mas eu ainda não consegui explicar isso. Eu tento entender sociologicamente, compreender. Por isso eu escrevi esse livro aqui, para tentar compreender sociologicamente, não é para explicar. Esse é o livro. Democracia, Mudança Social e Ideologia do Brasil Contemporâneo. Um panorama sociológico, tentando entender isso. Eu vou entregar o livro para vocês daqui a pouco. Se você tem uma convicção democrática e age democraticamente, tudo fica mais fácil. O que eu percebo hoje, entretanto, é as pessoas muito tomadas por uma angústia existencial quanto ao futuro, como se houvesse uma percepção de que o futuro é o meu lado, todo absurdo. Eu quero pensar no futuro que é doloroso. Vem a inteligência artificial, a revolução tecnológica, os empregos viram pó. O que vai ser? O próprio sentido do aprendizado universitário. Eu faço um curso universitário, o que será o futuro? Qual é o futuro das profissões e assim por diante? Por exemplo, dezenas de milhões de brasileiros estão hoje tendo renda através de uberização. É o motoqueiro da periferia, pobre, casado, com 2 filhinhos, tem 22 anos de idade, paga 36 meses de prestação da motocicleta entregando pizza. Daqui a 5 anos, as pizzas vão ser entregues por um drone no 5º andar do prédio onde você mora, na sua janela. Acabou o emprego do uberizado.
Você vai querer um táxi, você vai chamar, não sei se vai ter cartão até lá, o táxi vai parar na sua frente. Você pega a senha do vidro, a porta abre, você entra e o carro te deixa onde você informou. Não tem motorista. Não vai ter piloto de avião, não vai ter condutor de locomotiva, não vai ter motorista de caminhão de carga, não vai ter nada mais disso. São 2,5 milhões de motoristas de caminhões no Brasil. Vai acabar o emprego de porteiro de prédio. São 2.800.000 porteiros no Brasil. Vai acabar o emprego de frentista de posto de gasolina, mais de 1 milhão de empregos no Brasil. Pessoas de 50 anos de baixa escolaridade. Por um lado, liberta as pessoas do emprego braçal, mas por outro, qual é a alternativa? Então, quando um jovem se depara diante desse cenário meio apocalíptico, é uma espécie assim de medo do futuro, colapso do futuro. O que eles fazem? Eles se entregam, são sérios, trabalham, estudam, mas se entregam de uma maneira impetuosa ao lazer, à diversão, a encontrar um com o outro. Não é uma fuga, é um modo assim de eu vou viver intensamente o momento agora. E viver intensamente o momento agora, você vive com 18 anos, daqui a pouco você quer continuar vivendo intensamente o momento agora até os 35 anos de idade. E que atitude você tomou diante da vida, que escolhas você fez, né? Que ação você participou de ação coletiva como cidadão. É um colapso da cidadania. As pessoas querem ser cidadãos, mas são indiferentes em relação à própria democracia. Como é que pode um país que escolheu a democracia e derrotou a ditadura, louvou a democracia durante décadas, desde a promulgação da Constituição, e elegeu, quem quis, elegeu o Collor. Elegeu o Collor na fraude, mas elegeu e tirou das ruas. Entrou o Itamar, foi sério. Elegeu o Fernando Henrique Cardoso, um homem sério, preparado 2 vezes. Decepcionou com o segundo governo, elegeu Lula 1, Lula 2. Por causa do Lula 2, elegeu Dilma 1. Quase que não elege a Dilma 2, mas elegeu, teve impeachment. Aí elege Bolsonaro, mas foi eleito, foi eleito. Ah, mas o povo então não sabe votar? Sabe votar. O mesmo povo que elegeu Bolsonaro, elegeu Dilma, elegeu Lula. Aí a pergunta é, onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos para que isso tivesse acontecido? O primeiro erro que eu consegui identificar e está nesse livro é o seguinte: o Lula é um gênio, goste ou não, é um gênio, um coração do tamanho do mundo, O Lula criou uma classe de consumo chamada classe C, com 95,6 milhões de pessoas saídas da pobreza e que passaram a frequentar restaurante, aeroporto, filho entrar na universidade, comprar casa própria com não sei quantos anos de prestação, ter um padrão de consumo e tudo mais. Mas a virtude é o consumo, ela é a elevação de status. E o status é demoníaco, porque o status é uma comparação com o outro. Não é uma escolha que você faz, é uma comparação. Você quer alcançar o padrão que a sociedade estabeleceu, pautada pelo consumo, sem consciência democrática e sem valores. Na hora que começou a dificuldade para manter o status e elevar o status, e quem cresce quer mais, né? Veio a frustração. A frustração veio em quê? Uma reviravolta, consciente não, pulsional. Sai do campo da liberdade, do campo da democracia, e passa para o oposto, que nega tudo isso e vai votar em Bolsonaro. Bolsonaro é um verbo. Aquilo é podridão, aquilo é perversidade, a cara da maldade. Não é o Bolsonaro, é o Estado, é o chamado bolsonarismo, aquele tipo de mentalidade. Aquilo. E os pobres votaram isso. Os neopentecostal, 98% deles são pobres. Foram os mais beneficiados pelo lulismo. Votaram em maioria em Bolsonaro. Ora, eles votaram no Lula. Então eles não são reacionários. Eles votaram em Lula 2 vezes. Votaram em Fernando Henrique no passado. Por que eles votaram em Bolsonaro? A pergunta que eu me faço é: onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos? Quando, por exemplo, eu adoro movimentos feministas, os movimentos ambientais, os movimentos de igualdade racial, adoro, aplaudo, os movimentos de respeito à dignidade humana, segundo qualquer tipo de orientação sexual, que não tem nada a ver com a vida privada e a individualidade
é um bem canônico inviolável, é a própria dignidade de qualquer ser humano. Isso não é atributo nem perda de atributo de quem quer que seja a minha cor da pele, a textura do meu cabelo, a minha orientação sexual. Isso é coisa da minha individualidade humana. Se eu estou bem assim, que maravilha para a humanidade inteira. Mas não é essa a questão. Tudo isso são movimentos emancipatórios de elevação civil, mas eles são de causa única. Nós temos que universalizar a visão, integrar os campos, integrar as causas. Nós perdemos. A democracia deixou de ser uma causa. O feminismo é uma causa poderosa, mas a democracia deixou de ser uma causa. A defesa dos direitos iguais, raciais dos negros, é uma coisa poderosa, maravilhosa, porque nunca morre. Mas, de repente, a paixão é tão grande que aquilo faz tão bem às pessoas que sempre foram excluídas e agora se sentem como seres humanos em plenitude, mas nós perdemos a dimensão do global, do universal. E olha que coisa paradoxal. Vem lá uma deputada transexual e... Como é que ela chama? São Paulo? Ela que colocou a tese do combate à jornada 6x1, trocar pelo 4x3, do trabalhador poder conviver com a família, ir ao teatro, ir ao cinema, poder passear, poder ler poesia e tal e tal. Ela, eu sou do PT, não foi o PT não. Ela, o que está acontecendo com o meu partido? Por que ele não assumiu essa bandeira antes? Foram tomados de paixão pelas emendas parlamentares e pararam de pensar, pararam de sonhar, pararam de ler poesia. Então, minhas amigas, meus amigos, leiam poesia sempre, leiam literatura sempre, sonhem sempre, mas ajam, façam alguma coisa também, chamada liberdade. Isso é a alma do ser humano, a liberdade que requer consciência. Dizer, faça isso com paixão, você não recomenda isso a ninguém, até porque eu não sei. Eu não sei se... Verdade é uma coisa maravilhosa, mas quanto mais se aproxima dela, mais ela está distante de você. Nós nunca saberemos, mas nós não abrimos mão de buscar a verdade. Eu tento buscar a minha, com alguma paixão. Ela não me cega, mas ela me impulsiona. O dia que eu não tiver paixão para fazer as coisas, eu quero realmente que essa natureza aqui cesse a sua existência. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. O sentido da vida é a liberdade. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. A pergunta é muito difícil. Vou fazer assim. Eu acho que a pergunta dela foi boa. Não ia te fazer mais uma, mas eu acho que a gente vai agora. Encerra desse jeito, né? Isso. Bem suficiente para todo mundo. Muito bom esses nossos alunos. Não sei, enquanto eles recebem o livro, então, deixa eu apresentar a última pergunta. Acho que já estamos hoje, trabalhou e vê a gestão pública hoje. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas na época em que o professor foi secretário, tem menos de 40 anos, né? 20, quase 30 anos. Né? Mas é outro outra. Acho que a pergunta para esses alunos de formação de gestão pública, hoje, quando o senhor entra nas prefeituras, entra nos governos estaduais, que está ocupado por administradores formados ou não, que recomendação de jogar para esses alunos que estão aqui com a bunda na cadeira para aprender essa posição? A partir da sua experiência concreta. Eu vou partir de coisas muito concretas, muito específicas, que requerem uma apreciação de conduta individual. Um dos maiores problemas da educação pública no Brasil hoje é o ausentismo do professor à escola. É inacreditável o número de faltas de professores ao trabalho.
há uma indústria fraudulenta com atestado médico no Brasil. Eu diria que em cada escola pública, em média, no Brasil, hoje, por turno, faltam 2 professores todos os dias. Isso desorganiza completamente a vida escolar. O pedagogo tem para dentro da sala de aula e assim por diante. É aquela questão que eu falava aqui do centro de justiça, dos valores. O que isso está acontecendo? Que as pessoas não se sentem nem constrangidas. E com legislações de tipo corporativo, que até protegem isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, sendo bem concreto na resposta à questão que o professor colocou. A legislação brasileira, que não mudou,